do online aqui, Paula? Ó, estamos online já. Online. Ok. Vou falar boa noite aqui para a galera. Boa noite, Paula Napo. Boa noite, Flaviane Rezende. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu sou... Fala, Paula. Não, aqui eu consigo ver quantas visualizações nós estamos tendo. Por enquanto ainda tá... Só tem a curtida da minha tia. Só tem a curtida da sua tia. Uhum. A gente vai esperar um pouquinho para fazer essa... para a turma chegar, né? Isso. Mas já estamos lá, né? Isso. Estamos lá. Boa noite, Lucas. Lucas chegou. É isso aí. Deixa eu abrir aqui. Também é 8:02, né? Nós estamos bem em cima do... É pontual. É verdade. Deixa eu salvar uma foto nossa aqui. Opa! Ai, deixa eu sorrir, pera aí. Legal. Você avisa, que senão eu fico congelada aqui. Peraí. Então vamos. 1, 2, 3, sorrindo. Eu? Aqui. Muito bem. Né? Ela começa a tremer a boca. Ficou ótimo. Depois eu mando para vocês. Agora nós temos novos métodos para tirarmos foto, né? É? Como que você faz? Agora é pela internet, né? A gente não pode ficar junto, se abraçando, se vendo, né? Aí tem que tirar foto assim. Dos quadradinhos, né? Tira foto dos quadradinhos. Tira foto dos quadradinhos, isso aí. É verdade, eu tenho feito bastante isso. Eu também fiz aqui um print dessa foto nossa. Vou salvar lá. Agosto. Deixa eu ver. Hoje é dia 8, né? No LabUni, isso. Aí vocês estão vendo que o pessoal está entrando, né? Sim. Agora apareceu. 8, né? Espera aí. Deixa eu só diminuir os barulhos aqui. Agora eu vejo a gente ao vivo aqui, ó. Estou acompanhando nossa live, hein, pessoal? Em tempo real aqui, hein? Vamos chegando. A turma está chegando. Isso mesmo. A hora que você quiser, Galhardo. Bem, então, como já estamos com algumas pessoas, né? Já são 8:04 no meu relógio aqui, nós vamos iniciar. Eu convidei a Paula Napo e a Flaviana Rezende, que eu vou apresentar daqui a pouco, para participarem da nossa Semana da Família e o Dia do Pai. Então, em reunião do nosso Conselho Municipal de Cultura de Paz, nós pensamos em fazer uma semana com várias lives, com várias falas, né, de várias pessoas, para nós tratarmos da vivência da família agora nesse momento de pandemia. E como domingo é o Dia dos Pais, né, então a gente começou na segunda, e vamos terminar amanhã. Amanhã é um programa na Rádio Brasil Sul, programa da Celi Galhardi, nem mais nem menos, todos são convidados também. E aí a gente fez, então, essas várias discussões, várias abordagens, né? Hoje aqui as nossas amigas aqui vão falar para a gente. Eu vou apresentar aqui certinho elas, porque elas são... a Paula está fazendo o doutorado dela, né? Então, eu vou apresentá-la aqui certinho para vocês, ó. O tema da nossa live de hoje é criatividade para resolver os problemas no dia a dia. Paula Napo, doutoranda em design na Unesp, professora do Departamento de Design da UEL, diretora criativa do Estudo Resma Design e idealizadora do LabUni. E a Flaviane Rezende é hipnoterapeuta e parapsicóloga clínica.
Então, elas formaram essa dupla aí para trazer vários conhecimentos na noite de hoje. Tudo vai ficar gravado, né, Paula e Flaviane? E aí depois a gente também, as pessoas que não conseguirem entrar agora vão poder assistir. Esse evento, então, foi um evento da semana organizado pelo Conselho Municipal de Cultura de Paz e pelo Londrina Passeando, e nós estamos fazendo, inclusive, né, um laboratório, viu, Paula, viu, Flaviane, um laboratório para a nossa 20ª Semana Municipal da Paz. Aqui em Londrina nós temos todos os anos a Semana Municipal da Paz, esse ano vamos ter a 20ª, né? E vamos fazer nesse formato. Então, nós fizemos a Semana da Família já como um aquecimento aí, de usar as tecnologias, de usar os convidados para fazer isso. Então, é com você, meninas. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite também, Galhardi. Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, minha querida amiga Flaviana, de Curitiba. Estamos juntas mais uma vez. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui, né? Agradeço novamente o convite do Compass. E hoje nós vamos falar de criatividade, né? Para iniciarmos esse tema, né, criatividade para a resolução de problemas, né, primeiro vamos, então, entender, compreender, né, um pouco qual que é o significado dessa palavra, né, ela vem do latim creatus, que significa criar, né, do verbo infinitivo criare, e de acordo com o dicionário Oasis, criatividade pode ser definida como a qualidade ou característica de quem é criativo, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar. A verdade é que muitos outros autores também, principalmente na área do design, eles mencionam que ser criativa terá habilidades de gerar ideias originais e úteis para solucionar problemas do dia a dia, olhando, muitas vezes, as mesmas coisas de formas diferentes, né? Então, o que a gente percebe, principalmente trabalhando, né, no caso, nós, enquanto designers, é que eu brinco até quando eu falo com os meus alunos, né, que nós designers somos resolucionadores de problemas, né, a gente resolve, eu até brinco, falo assim, se quebrou lá o encanamento, chama o super designer porque ele vai resolver o seu problema, né, mas não é, por uma questão mesmo da profissão, a gente tem esse olhar, qual que é a necessidade do cliente, qual que é a necessidade do usuário, como é que ele está conseguindo fazer isso, ele fica muito cansado por fazer, vamos resolver isso, né, vamos trazer soluções, e isso acaba que a gente cria comportamentos e práticas criativas, né, eu gosto muito de uma história, né, que a criação, por exemplo, do cartão de crédito, como é que surgiu essa história, né? Foi em meados de 1950, um executivo, Frank McNamara, ele foi almoçar, né, lá no restaurante com vários executivos em Nova York, e era um restaurante que ele já sempre frequentava, e ele esqueceu a carteira dele, esqueceu o talão de cheques, né? Lógico que ele era amigo do dono do restaurante e falou assim, daqui, vamos criar um cartão com o meu nome, né? E aí eu vou determinar um dia, assim, vamos fazer o seguinte, a gente determina um dia e eu te pago todas as vezes, todas as minhas contas aqui dos almoços e dos jantares. E a partir dessa ideia, que antigamente poderia se chamar do fiado, né? A agendinha, né? A cadernetinha de fiado da venda. Sim, aham. E aí, só que ele fez esse cartão, que era de papel, né? E então, mais para frente, vários amigos dele começaram a adotar isso nesse mesmo restaurante. E foi aí, então, que surgiu o The Diners Club, né? Clube do jantar, né? E aí, eram, a princípio, 27 restaurantes, e aí a coisa foi evoluindo, e aí, em 1955, passou, então, a ser feito de plástico, e eles existem até hoje, e hoje em dia, mais do que nunca, a gente usa cartão de crédito, cartão de débito. Então, assim, o que isso vem, né? Era um problema, né? E aí, buscou-se uma solução, e uma solução, de certa forma, simples, né? Então,
E a gente, né? E no nosso dia a dia, como é que a gente trata com essa questão de soluções de problemas? Lógico que problemas complexos, eles vão exigir soluções complexas e vão demandar mais da nossa capacidade inventiva, de criatividade, de resolução, né? E problemas pequenos, cotidianos, eles vão exigir menos e talvez sejam mais rapidamente resolvidos. Mas a verdade é a seguinte, que o ato de criador, né, o ato criador, ele vai se expressar de diversas formas, em diversos momentos, e vão desde essas pequenas originalidades até grandes invenções, né? E o que a gente tem que compreender, por exemplo, é que o mito, aquele mito do tipo, eu nasci criativa, é um dom, é uma, Sim. é uma habilidade, né? Que acontece? Quando a pessoa ela teve esse estímulo já quando ela era criança, certo? E isso se manteve ao longo da vida adulta dela, e ela tem uma postura também, né, que facilita, né, essa busca, essa curiosidade, quem é muito curioso, muito, né, perguntador, questionador, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Tem uma tendência a desenvolver mais habilidade criativa, mas por ser uma habilidade, é possivelmente e totalmente capaz de qualquer pessoa desenvolver. Com a prática, você vai, então, melhorando nesse quesito, como qualquer outra habilidade que a gente possa ter. Então, essa questão é totalmente um mito, entendeu? E não é só pessoal que trabalha com artes, com design, enfim, que tem essa capacidade. Qualquer pessoa pode ter e deve, sim, exercitar a sua capacidade criativa, né, Flávia? Sim, é isso mesmo. Essa coisa que você fala do dom, né? Existe quando você fala de um estereótipo, né? Acho que a gente pode falar assim, existe um estereótipo, né? A Paula é designer, né? Os designers são criativos, né? Nossa, Paula, você nasceu criativa? Que legal! Porque eu não nasci, né? Não nasci, então não tem jeito, né? Por isso que eu não fiz design, porque eu não nasci criativa, né? Não tem muita gente que pensa assim? Tem. Então, isso é muito interessante, essa nossa live hoje, para nós explicarmos, né? Que todas as pessoas, quem quiser, pode desenvolver as habilidades criativas e pode ser uma pessoa criativa para aquilo que necessitar. Nós vamos explicar isso ao longo do nosso trabalho aqui hoje, né, Paula? Vamos explicar e até, inclusive, né, como trazer isso para o nosso cotidiano, né? Porque os problemas familiares, muitas vezes, são muito complexos, né? Porque envolve personalidade, envolve os nossos afetos desordenados, né? Envolve as nossas limitações e realmente entender todo esse universo e fazer com que a gente consiga, como fala, ter essa mudança comportamental, tendo um olhar criativo para resolver, é um trabalho que tem que ser, é um caminho que tem que ser percorrido, né, Flaviana? A Sim. questão da mente humana é uma caixinha de surpresas, né? É isso mesmo. Então, Paula, posso trazer um pouco dessa parte da mente agora, mostrando para eles como que funciona isso um pouquinho? Sim, eu acho que é bacana para entender como é que funciona aqui o nosso TikTok. Onde é que tá? Onde é que tá essa criatividade? Eu preciso procurar ela agora, né? Então, veja, a nossa mente, ela divide-se em 3 partes. O inconsciente, o subconsciente e o consciente. O inconsciente e o subconsciente, eu costumo dizer assim que eles são a máquina, né? É o que cuida do seu funcionamento do seu corpo sem você precisar ficar mandando. Então, o coração que está batendo, a respiração que está acontecendo, o teu olho que está piscando. Então, o subconsciente e o inconsciente, eles cuidam dessa parte. O consciente é o que eu e a Paula e vocês, nossos assistentes aqui, estão
nós estamos usando o nosso consciente agora, que nós estamos prestando atenção, eu estou prestando atenção na fala da Paula, ela está prestando atenção na minha fala, né? E as pessoas que estão nos assistindo estão prestando atenção no que nós estamos falando. Então, isso é a consciência, é o consciente. Consciente é o uso da nossa razão. Então, aonde que está essa parte da criatividade? Essa parte da criatividade, ela está no nosso subconsciente. Que se você for imaginar numa representação dessas 3 partes da nossa mente, o subconsciente é uma parte grande, ela é das maiores partes. Então, ela comanda muitas informações. Entre elas, as nossas emoções, os nossos traumas, isso aí já diz muita coisa, né? Essa parte das nossas emoções, elas regem bastante a gente. Não, eu sou uma pessoa controladora, não tem problema, né? Não tem problema com emoções. Justamente porque você é controlador ou controladora, que existem informações bem importantes de segurança ou insegurança por trás disso, por isso é necessário esse seu controle, né? Então, existe muita emoção por trás de todas essas informações. E aí, a nossa criatividade, ela está nesse subconsciente. Então, o subconsciente, ele é como se fosse uma caixinha, com muitas coisas que pode sair ali de dentro. Então, por exemplo, Flaviana, eu preciso treinar a minha criatividade. Conscientemente, você está me contando isso, que você gostaria de desenvolver. Ótimo. Nós vamos fazer trabalhos, por exemplo, através da hipnose, através da programação neurolinguística. Isso são algumas áreas que eu estou falando para vocês. Existem muitas outras, né, Paula? Existem muitas outras maneiras e muitas outras áreas que trabalham o treino da criatividade. Tanto que eu e a Paula, nós somos de áreas totalmente diferentes e nós estamos falando sobre o mesmo assunto, né? Então, cada área tem uma abordagem e não existe, eu vejo assim, não existe uma certa e uma errada, ou uma melhor ou uma pior. Não, é o que dá certo para você, né? Então, essa história a receitinha de bolo não dá para... Não serve para todo mundo. A receita de bolo de banana que eu faço aqui na minha casa, você pode fazer na sua, mas essa vai funcionar. Só que o gosto do bolo fica diferente, não fica? Por mais que a receita seja a mesma, os ingredientes sejam os mesmos, porque quem faz tem uma dinâmica diferente. Você virou a farinha não sei que jeito, você colocou um açúcar não sei, né, diferente. Então, do mesmo jeito que a receita de bolo sai de uma forma, a criatividade treinada de maneiras iguais, eu e a Paula fomos treinadas pela mesma professora, do mesmo jeito, com as mesmas técnicas, e o processo criativo dela é totalmente diferente do meu. Então, por quê? Porque são 2 mentes subconscientes trabalhando e cada uma no seu modus operandi. Cada uma tem o seu jeito. Então, conforme cada uma vai sendo treinada e executada, vai acontecendo de uma maneira diferente. Então, o treino, não existe milagre, né, Paula? Existem pessoas que são superdotadas, não é? Mas e daí, se eu não nasci superdotado, o que eu tenho que fazer? Treinar, na verdade? Não, e o treino, na verdade, é o que, né, é o que vai te fazer melhor, né? É o que vai te dar um melhoramento, o aperfeiçoamento, né? Então, como você falou, se eu sou designer, eu nasci criativa, na verdade, a minha área de atuação, ela me permite desenvolver mais essa habilidade. Mas não quer dizer que outros profissionais não tenham e não possam. Eu acho que, na verdade, a criatividade ela tem que ser exercitada, né? E principalmente, o que eu acho até o grande desafio é a gente trazer isso para o nosso cotidiano. Sim. Né? É esse que é o grande desafio. Então, é o que eu falo, assim, a criatividade, ela tem basicamente 4 etapas, assim, vamos colocar um processo, no processo criativo, né? A forma e o modo como a criatividade ela acontece, basicamente são 4 etapas, né? A primeira é a preparação, assim, na verdade, é o entendimento
qual que é o problema que você tem. Uhum. Qual que é o seu problema, né? Tá Sim. entendendo? Então, por exemplo, uma coisa bem básica, assim, que aconteceu comigo esses dias, e podemos dizer que, eu tive uma atitude criativa de solução. O zíper da minha bolsa quebrou. Só que não quebrou o zíper, não o trilhinho, sabe aquela hastinha que a gente pega? Sim, que puxa. E aí aquilo ficou horrível pra você. Como é que puxa para abrir e fechar a bolsa? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu não posso ficar com esse negócio aqui, quero fechar e quero isso. Tô com pressa. Né? Peguei um clips na hora e já passei ali, já resolvi. Lógico que isso é um problema de baixa complexidade, né? E Sim. eu também podia muito bem ir lá, né, no cara que conserta a bolsa, trocar o zíper inteiro. Sim. Não era o que eu queria ali no momento, só queria simplesmente conseguir fechar a minha bolsa. Né? Então, assim, qual que era o problema? Quebrou a hastezinha lá do meu zíper, tá? Incubação seria parte 2, né? Segunda fase. Incubação. Então, assim, vamos pensar num problema um pouquinho mais complexo, que você não consegue a resposta imediata agora. Né? Uhum. De repente, uma boleta aí para pagar, né? E aí você não tem aquele dinheiro naquele momento, e, enfim, coisas nesse, né? Ou até você teve uma discussão familiar ali, né? O seu filho teve um comportamento que você precisa repreender, mas você nem sabe como agir, né? Sim. E às vezes naquela coisa do nervoso, né? Às vezes é melhor esperar, né? Então você meio que coloca o probleminha um pouquinho de lado ali para tentar se acalmar, né? Uhum. A fase 3 é a fase que a gente fala eureka, né? A da iluminação, né? Então você tive a ideia. Tive uma ideia. Né? Uhum. Você sossegou o coração, parou de com aquela ansiedade, né? Conseguiu ter esse entendimento. E aí começam a surgir possibilidades, né? Olha, então, posso de repente ver, sei lá, com a minha irmã se ela tem um dinheiro para me emprestar, de repente tentar negociar esse boleto, né? Enfim, várias coisas que podem ser feitas, com o filho, e conversar com ele com uma forma mais calma, né? Abordar os assuntos de uma forma mais tranquila, enfim, né? Então, aí você elenca várias coisas. Em design, a gente até chama essa parte de brainstorming, que é uma metodologia criativa, né? Que é a tempestade de ideias. Nessa fase, você não tem, assim, você não nega nada. Você deixa a coisa fluir, porque você precisa de soluções ali. E aí, por fim, na quarta fase, é quando você vai fazer aí a seleção, o filtro, para ver qual dessas ideias que você teve, de fato, elas podem ser aplicadas no seu contexto, para que você, então, de fato, consiga resolver essa dificuldade, né? E é muito interessante que, dentre essas fases, né, podem acontecer várias coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu estou com um problema, eu já chego para minha mãe, eu sou bem assim, mãe, o que eu faço? Que acontece? Aí eu conto, desconto tudo. Aí teve uma vez, isso já faz muito tempo, que eu cheguei, o problema, gente, eu já nem lembro mais, mas eu lembro que eu cheguei, mãe, tô com um problema, aconteceu isso, o que eu faço? Aí ela falou, tá bom. Aí, tipo assim, tá bom, mãe, eu preciso da solução. Tá pedindo ajuda, ainda exige, né? Mas tô precisando da solução. Ela olhou pra cara, minha filha, você espera, porque você acabou de me contar agora, eu tenho que digerir, a incubação, tá? Sim. Eu vou pensar e eu vou te responder depois. Fique calma, assegue seu coração. E olha só, né, como uma coisa também na maturidade, né, uma coisa também, né, mais instintiva, e dela também, lógico, né, pela vivência dela. E aí, o que aconteceu? Ela falou isso. E aí, enfim, hoje eu entendo perfeitamente, né, o que ela estava fazendo. E aí a gente, em design, a gente chama isso de co-criação, né, ou colaboração. É quando você tem um problema, você divide esse problema com alguém e tecnicamente acreditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. Sim. Né? Então, aí a colaboração, ela acaba ajudando, né? E quando a gente fala de relacionamentos familiares, essa troca de experiências também ela é muito rica. Não no mexerico. Você viu que seu tio falou para sua prima, não sei o quê. Não, estou falando na troca de experiências, né?
uma amiga, uma amizade que você tem, puxa, o que aconteceu? Aconteceu isso com meu filho, não sei o quê, para você tá compartilhando muitas vezes também nesse momento da iluminação, é muito positivo para você também estar vendo como outras pessoas lidam com o mesmo problema que você. Sim. Né? E isso também te dá um aprendizado e abre a sua cabeça para que você possa enxergar, então, novas possibilidades, né? Sim. Eu estava meio que estudandinho aqui, né, para a gente fazer a live, e vi um meme no Facebook, não sei se é no Instagram, que era assim, era um desenho, e aí era o personagem com o cérebro dele na mão, né? E aí o cérebro dele falando assim para ele, fica tranquilo, pode abrir sua cabeça que eu não vou voar, não. Sim. Eu achei excelente, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa resistência a mudar, tem medo, né? Eu acho que o medo também. Então, nessa fase que a gente busca soluções, eu acho que a gente tem que realmente abrir a cabeça, né? E como é que a gente poderia estimular a nossa criatividade, praticamente falando, Flávia, também? Sim. Paula, posso fazer um pequeno comentário? Já você repete essa pergunta para mim? Sobre o medo. É que é sobre o medo. Eu sou terapeuta. Ai, gente. Então, vocês vejam, o medo, né? Existe esse medo que você pensa assim, eu preciso treinar, mas e aí, se eu for abrir, né? Que a Paula falou do meme, se eu abro a minha cabeça, de repente saem muitas ideias, eu não vou ser mais a pessoa que eu era antes, então eu tenho medo de mudar. Então, assim, independente do tipo de pessoa que você for, mais conservadora ou menos conservadora, existe esse medo da mudança nos seres humanos. Porque é natural. Todos os sentimentos, todas as emoções, se você for pensar, medo, tristeza, raiva, alegria. Se você for pensar, mas o medo é bom? Não, o medo não é bom. Ah, tá, não é bom ter medo? Não. Ah, tristeza também não é boa, né? Você fica chorando, tristeza, fica mal e tal. Tristeza não é bom, né? A raiva também não é boa, né? Porque daí você quer pegar o outro, né? Lá no trânsito, fica com raiva. Então, o importante é você perceber que todos os sentimentos, emoções, todas essas coisas que você passa, que você sente, se elas estiverem na dose correta, numa dose saudável, ela é boa. Porque você veja, se você não tiver medo, você vai lá fazer o safari e você vai bater um papo com o leão. E como que você vai bater um papo com o leão? Então é saudável você ter medo, porque você é uma presa, não é verdade? Então esse medo, ele é saudável, porque o medo ele faz o quê? Ele protege você. A tristeza, ela é boa também na medida correta. Vou dar um exemplo. Uma pessoa da família faleceu, né? Aí é normal do ser humano ficar triste quando alguém falece. Ah, não, Flaviana, mas isso é um problema, porque é não aceitação da morte. Não, não é. É normal nós ficarmos tristes, nós sentirmos saudades de um ente querido, de um amigo nosso, de um familiar nosso, quando ele falece. Porque se você fosse indiferente, os psicopatas são indiferentes. Tanto faz. Não, né? Então, as pessoas que não têm os sentimentos, elas não são vistas como normais, né? E a raiva, eu costumo fazer uma brincadeira com esse negócio da raiva. A raiva, ela é uma emoção legal, porque ela evita que você seja feito de bobo. Toda vez, Paula, que alguém tenta fazer você de bobo, você fica com raiva. Ah, me enganou, olha aí, ó, não gostei. Né? Você não fala assim, fica bravo assim? Nossa, não acredito, me enganaram, olha aqui, né? Fui trapaceada, você fica com raiva. Então, a raiva, ela defende você também de uma situação. Então, todas essas emoções que nós estamos falando, elas são saudáveis na medida correta.
A dona Neuza está falando que o medo, quando ele é muito intenso, ele paralisa, a gente fica sem ação. Sim, então, é uma dose maior. Uma dose maior, ele paralisa o medo. A raiva, numa dose maior, ter a raiva não é o problema. O problema é o que você vai fazer com ela, né, Paula? Sim. Então, você ficou com raiva. Diante desse sentimento. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, você veja, aconteceu uma situação lá no trânsito, a Paula comprou um carro novinho e aconteceu de uma pessoa resbalar no carro dela e riscar. E aí a pessoa parou ali no semáforo, ô, Paula, desculpa, eu não vi você. E ela fica tão nervosa, porque o carro dela é novo, ela ficou muito assim, sem chão, e ela pegou a pessoa do outro carro e deu um chacoalhão. Então, por exemplo, isso foi o que ela fez com a raiva. E isso pode gerar um processo contra ela. Então, o que acontece nessas situações? Nós estamos falando de Semana da Família, né, Paula? Nós já vamos voltar para a nossa criatividade, eu já vou fazer um link com isso, mas o que acontece? A família é um link onde acontecem... Será que acontecem emoções, Paula, na família? O que você acha? No meio de uma quarentena, a família toda junta, né? Muitas coisas, né? Muitos sentimentos, na verdade, muitos sentimentos reunidos, né? Muitas coisas. E de diferentes pessoas que sentem a mesma situação, a quarentena é a mesma. De diferentes formas. Cada um sente de um jeito e cada um lida com essa informação de um jeito. Então, como que você, diante dessa emoção que você está sentindo, desse medo, dessa raiva, dessa tristeza, como é que você vai criar uma solução para esse negócio, para essa emoção que você está sentindo? Como é que faz para mudar isso? Então, é por isso... Como é que faz? Para na hora do desespero ali, pegar e falar assim, não, pera, vou exercitar a minha criatividade. Né? Sim, exatamente. Então, isso também é um treino, né, Paulo? Isso também é um treino. Então, eu costumo falar sempre do passinho para trás. Conforme você percebe que está havendo uma situação, existe uma coisa, Paula, que a gente vai treinando as nossas emoções e vai treinando, e conforme você treina, você percebe que você está na emoção. E aí você pensa assim, nossa, eu tô com muita raiva agora. Qualquer decisão que eu tomar, eu posso me arrepender. Como diz a dona Neuza, é um medo muito intenso. Eu tô com muito medo agora. Tô com medo de que alguma coisa aconteça. Então, eu tô apreensiva, não pode tomar decisão. Então, é o passinho para trás. Quando eu dou um passinho para trás, tem uma coisa que chama quebra de estado. A programação neurolinguística trabalha muito com essa quebra de estado. Você está pensando aqui, de repente, você desopila, pensa numa coisa totalmente diferente. Então, nós estamos aqui na quebra de padrão de pensamento. Eu estou aqui falando com a Paula sobre criatividade, daí eu olho para a Paula e falo assim, Paula, qual a tua cor preferida? Aí a Paula olha para mim e fala assim, o que essa menina está perguntando, gente? Nós estamos falando de criatividade, ela está me perguntando a minha cor preferida. Porque eu pergunto uma coisa que não tem nada a ver para ela parar de pensar naquilo. Então, a quebra de padrão é algo que ajuda, né? O passinho para trás que eu falo opa, eu estou aqui, ó, mergulhada na emoção, aqui embaixo do mar, aqui. Opa, então eu preciso subir, deixar a água pelo menos aqui para eu conseguir respirar. Então, como é que você vai fazer? Vai dar uma volta lá fora, né? Eu costumo falar muito para os meus clientes, sabe, Paulo? Eles falam assim, Flaviana, mas no meu trabalho é muito difícil, às vezes eu tenho que tomar decisões rápidas e eu não tenho tempo de pensar. Aí eu sempre pergunto, mas onde é que você pega a água no seu trabalho? Não, tem um bebedouro ali perto do meu setor mesmo. Eu falei, eu falo assim, entre você tomar uma decisão e outra, é ilegal você levantar e tomar uma aguinha, assim? Um cafezinho? Um chá? Não.
perfeitamente. Eu tenho 2 minutos para fazer isso, eu tenho 1 minuto para fazer isso. Opa! Se você levantou da posição onde você está, você movimentou o seu corpo e foi lá. Quando você andou, a tua mente já fez muitas outras conexões. E a probabilidade de você tomar uma decisão, por mais que seja rápida e você ainda esteja dentro... Ser mais assertivo, né? Ser mais assertivo, porque se você não tem tempo, agora se você tem tempo, você faz isso que a sua mãe fez com você. Olha, eu preciso me deu a informação agora. Eu preciso digerir um pouco. Pode ser? Opa, pode. Os pais, né, Paula? Lembra quando nós éramos adolescentes, que nós estamos falando de pais, né? E não precisa ser adolescente para isso, não. Nós somos adultas já. E a gente chega para os nossos pais, às vezes, e a gente fala, nossa, eu tô com uma situação assim. E os nossos pais olham para a gente e pensam, ela já é adulta. É ela quem vai decidir. Mas o que eu posso falar para ela? Às vezes eles colocam mais pulga atrás da nossa orelha, né, Paula? Aí você tem que pensar, não, é mesmo, eu não tinha pensado por esse aspecto e tal. E aí você dá o tempo da... eu falo da maturação. Aqui no design é incubação, né, Paula? Sim, mas isso que você está falando faz todo o sentido, porque para a gente estimular a criatividade numa pessoa qualquer, é colocar o senso questionador. Sim. É fazer perguntas. Porque quando a coisa ela sempre vem muito pronta, às vezes a gente tem essa... já tem isso, né? Pega tudo pronto, e aí as perguntinhas, né? Então, para estimular a criatividade também é ideal que você questione, faça perguntas. E os pais, eles perguntam bastante. Perguntam, os pais, eles são ótimos perguntadores, né? Então, ajuda a criança a estimular e desenvolver essa capacidade crítica dela, né? Não a crítica de eu tenho essa opinião, mas a crítica de refletir sobre determinados comportamentos, refletir sobre determinadas questões, né? Pensar sobre, né? Pensar sobre. Nós estamos falando da família, né, Paula? Um dos trabalhos da família na formação dos filhos é fazer o filho pensar. Aí você quer andar com determinadas companhias, com determinados colegas, o seu pai e sua mãe chegam e falam assim, não, essa companhia não é para você. E você acha que o seu pai e a sua mãe não querem que você vá naquela festa com aquelas pessoas, que você acha que são pessoas legais, e nossa, que terríveis os seus pais, né? Então, na verdade, os seus pais estão protegendo você, por um lado, e por outro lado, só que a gente não pensa isso, a gente não tem essa ideia que está acontecendo isso naquele momento. Os nossos pais, eles estão ajudando a gente, já que eu não posso andar com esse grupo, porque esse grupo não é saudável para mim, os pais colocam os filhos numa situação de os filhos terem que criar uma solução. Bom, com esse grupo, meu pai não vai deixar eu andar, minha mãe não vai deixar eu andar, então eu tenho o que eu vou falar para esse grupo, né? Primeiro eu vou ter que criar uma informação para eles para dizer que eu não vou na festa, e depois eu preciso criar algo, eu posso criar algo que eu me sinta melhor, que eu me sinta bem, um grupo que eu seja, que eu sou aceita. Então, tudo isso é criatividade, né, Paula? A gente não para pensar que a gente cria o tempo todo, não é verdade? Sim. E uma coisa que eu gostaria de trazer é que, assim, diferentes perfis. Então, existem pessoas que criam vendo. Quando elas estão assistindo filme, quando elas estão assistindo vídeos do YouTube... Inspira, né? Inspira. Então, elas criam vendo. Outras têm inspirações, vamos chamar assim, né, Paula, de criatividade vendo. Outras pessoas têm criatividade ouvindo. Então, você pode perceber que tem muitas empresas que várias pessoas trabalham com fone de ouvido escutando música. Então, muitas pessoas conseguem criar, ter insights ouvindo. E outras pessoas ainda trabalham sentindo no sentido tato. Já viu as pessoas fazerem assim? Ai, deixa eu pensar numa solução. Ó, pessoa sinestésica, que ela se toca.
para ela pensar na solução, toca a testa, faz assim na mão na cabeça, né? Então, são pessoas que gostam do toque. Fica fazendo desenho, sabe Sim, assim? que fica desenhando um monte de coisa. A gente, né, fica lá e fica desenhandinho, mas às vezes não tem nada a ver o desenho que você está fazendo, você só está liberando aqui o pensamento, né? E fica Exatamente. Lá. Então, é isso mesmo. E aí, Paulo, mas Flaviana, qual o segredo? Paula, não tem segredo. O segredo é você descobrir como que você funciona. E a partir do momento que você descobre como que você funciona, aí você consegue não significa, por exemplo, digamos que a Paula cria mais ouvindo. Significa que você não vai criar vendo ou sentindo? Claro que não. Mas você cria mais ouvindo. Nada impede de você estar nesse sentido. Isso mesmo, nesse canal. Não significa que você não vai estar assistindo um filme e que você não vai pensar um desenho que está assistindo. Teu sobrinho, por exemplo. Aí você pensa assim, nossa, eu vou fazer isso naquele meu trabalho segunda-feira. Daí você, nossa, Paula, como é que você teve essa ideia assistindo um filme infantil? Não tem nada a ver. Pois é, mas você viu uma cor e uma sinapse aconteceu e veio a ideia. E uma coisa que eu não sei se você fala para os teus alunos, Paulo, eu sempre falo para os meus clientes. Teve a ideia, anota a ideia. Porque a ideia apareceu naquela hora, os insights, eles não vêm assim, nossa, o tempo todo, né, Paulo? Isso é bom, você ter um caderninho de anotação, entendeu? Em qualquer canto ali da casa, para você não perder essa ideia, né? Isso. No celular, né, Paula? Agora que o pessoal anda muito com telefone, às vezes você está no ônibus, né? Ou você está no supermercado, na fila, e você teve a ideia. Pega ali o bloquinho de notas, anota rapidinho aquela ideia, porque o insight veio, pega e guarda, porque se você escreve, ele está registrado. Então, senão você pode esquecer. Aí você, nossa, o que era aquela ideia mesmo que eu pensei há 3 dias atrás? É mais difícil resgatar. E quando a gente tem um problema, né, vamos lá. E, enfim, é aquele problema mais complexo que a gente não sabe como resolver na hora e a gente tem que dar um tempo. Sim. Aí você vai dormir preocupado. Como é que a gente... Qual que seria uma solução, uma prática para a gente poder... Umas práticas. Isso. Boa, vou trazer várias práticas. Eu só queria fazer um comentário, Paula, que o pessoal tá comentando bastante ali, o Lucas falou pra gente, né, que de fato tudo que é na dose certa nos faz bem, que a gente estava falando das emoções. A Rafaela falou que é muito bacana ouvir sobre os sentimentos e as emoções que não são boas ou ruins, depende do que a gente faz com elas, né, com as emoções, isso é legal. O Luiz Cláudio está falando do passinho para trás, né? Que a gente pode incluir a respiração. E a respiração é fundamental, gente. Fundamental. Então, aí, né, Luiz Cláudio, eu vou fazer uma brincadeira. Que o pessoal fala assim, respira. Aí você fica com raiva, né? Que você fala assim, que respira o quê? Eu tenho que a solução é para agora. Eu preciso, né, Paula? Eu preciso dessa solução. Então, porque você está uma pessoa super ativada nas suas emoções, e quando o outro fala, respira, ativa mais ainda, por isso que você fica com raiva. Então, o que acontece? O passinho para trás, o Luiz Cláudio, eu falei que era uma brincadeira. É ótimo você dar esse passinho para trás. Quando eu falo para minha cliente, o meu cliente ir lá no bebedouro pegar uma aguinha, vai na janela, fechar a janela, abrir a janela do prédio ali onde você trabalha, aí você olha lá fora. Cara, né? Isso, você olha lá fora, vê uma árvore que você dá uma olhadinha, já desopila e dá uma vaga, às vezes, para aquela sinapse fazer o link que você está precisando. Então, você assim... queria afastar um pouco daquela situação para dar espaço para que venha a solução. Isso, né? Para criar. Isso mesmo, Paula. Então, olha, alguns exercícios, né, que eu posso trazer para vocês, assim, que são algumas dicas. A Rafaela disse que está com o caderno ali, viu, Paula? Ó,
Nós temos pessoal aplicado aqui assistindo a gente. Muito bem. Como é que a gente faz, então? Vamos lá. Para nós nos programarmos e termos essas ideias e criarmos. Então, antes de dormir, que a gente estava falando de dormir, né, Paula? Sim, antes de dormir... Pode falar. Não, que para mim, quando a gente vai dormir, é um momento ali que eu acho que é um momento criativo para minha pessoa, entendeu? Então, sim. Essas práticas são muito eficazes. São. E aí, o que acontece? Por que isso acontece, Paula? Porque, olha só, gente, guardem isso com vocês hoje dessa nossa live. Guardem várias coisas, inclusive isso, né, Paula? Inclusive isso. O momento de antes de nós dormirmos, ele é o momento da semente. Então, você precisa de uma solução. Lembra aquela coisa assim que os nossos pais, os nossos avós falam, nada melhor com uma noite bem dormida, para depois tomar uma solução? É por isso, porque quando você dorme, as ideias assentam. E você processa, você digere. E aí amanhã você amanhece com insight. Então, antes de dormir, você já deu boa noite para todo mundo, já apagou a luz, já desligou o celular, conversa com o teu subconsciente. Subconsciente. Eu preciso de uma ideia criativa para solucionar esse meu projeto. Eu peço que você me mande essa ideia ao amanhecer de amanhã. Por exemplo, ao amanhecer após essa noite. Uhum. Dia seguinte. Beleza. No outro dia, quando amanhece, você vai ter as ideias, ou naquele dia seguinte você vai ter as ideias. Então, é uma negociação. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser de acontecer. Gente, É a prática. É a prática. Trabalho mental é igual exercício físico. Como que eu vou correr uma maratona se eu só caminho? Não vai funcionar, eu não vou conseguir, eu não tenho fôlego. Então, eu preciso treinar para fazer maratona. Exercício mental é a mesma coisa. Quanto mais eu treino, mais fácil fica. Então, antes de dormir, dá o comando, negocia. Essa é uma dica sensacional que sempre funciona. Outra dica, você dá um prazo para sua mente. Então, você pensa assim, Paula vai comprar uma casa. E ela achou uma casa lá e tal. Puxa, eu preciso saber se essa casa é a casa certa para mim. Foi lá, visitou com o marido e tal, gostou da casa. Não, mas eu tô com uma dúvida, eu preciso saber se é essa casa. Aí, Paula, você tem que dar resposta pro dono da casa que você vai comprar, pro atual dono, você precisa de 3 dias, você tem 3 dias para dar resposta para ele. Aí você negocia com o seu subconsciente e fala assim para ele, eu preciso ter a clareza no prazo de 3 dias, porque eu preciso tomar uma decisão. Então, eu peço que você vai ter essa decisão, e confia que essa decisão vai vir para você. Vai clarificar. E aí, de repente, os dias vão passando, a Paula lê um artigo lá que saiu do bairro, que aquela rua vai sair um supermercado, vai valorizar, sabe? As coisas vão... Não tem aquele ditado? Isso, que as coisas aparecem na nossa frente, que caem no nosso colo, não é um ditado assim que as pessoas falam? É isso que quer dizer, na verdade. Então, assim, coloca prazo. Coloca o prazo que você precisa da solução. E o Luiz Cláudio falou da respiração, então tem uma terceira dica que eu preparei aqui para vocês, que é parar, relaxar e dar o espaço, é o espaço, Paula, que a gente estava falando agora, dar o espaço para a mente criar a solução. Olha, você precisa que a sua mente te mostre um caminho, só que você está no meio do barulho. Imagine que você está no trânsito e você viu um passarinho lá na árvore. E você viu o biquinho dele fazendo assim. Daí você pensa, ele está cantando. Mas eu não escuto, porque os carros estão fazendo muito barulho. Então, para onde eu posso ir para eu ouvir o cantar dos pássaros? Para um parque, para um lugar onde não tenha tantos motores de carro ligado, né? Tudo bem. Então, essa coisa de você parar, relaxar, é a mesma coisa que ouvir o canto dos pássaros.
A partir do momento que você para, você consegue ouvir. A nossa mente é igual. A partir do momento que você silencia, que você se acalma, que você dá o passinho para trás, e que você respira. Né, Luiz Cláudio? Isso, Luiz Cláudio ajudou a gente aí. Então, você vai e... Opa! Como é que é? Oxigênio cérebro, né, Paula? Professor de Educação Física falava pra gente. Oxigênio cérebro, pessoal. Então, gente, tem a ver com isso. Então, essas são algumas dicas que vocês podem ir estimulando, né, Paula? No dia a dia, que vai ajudando a criar. E também assim, né? Lógico que a gente não gosta. Quem que gosta de ter problema, né? Não. Ninguém gosta. Mas é inevitável, né? Nós estamos numa vida diária, pandemia, filhos muitas vezes em casa tendo aulas remotas, professores, né? As pessoas que são professores, eu sou professor, aprendendo a dar as aulas remotas, enfim, são vários os contextos, né? Que nos trazem situações que a gente não sabia antes, né? É verdade. E dependendo de como que a gente olha, é um problema, porque simplesmente a gente não sabe lidar com isso, né? Então, muitas vezes, né, para a gente não entrar numa onda de pessimismo mesmo, uma coisa assim, né, que vai nos consumindo, né, é válido lembrar que, em vez da gente, eu engano meu cérebro, Flaviana, o que eu faço? Às vezes eu não falo que eu tenho um problema, às vezes eu falo que eu tenho um desafio. Isso. Né? E não tô falando da boca para fora, não, gente. Eu faço isso comigo mesmo, sabe? Para que esse problema ele não cresça demais. Então eu falo, não, é um desafio e eu vou conseguir, né? Então essa questão de você ver uma oportunidade, um problema, mas vendo uma oportunidade, é uma saída também para que você possa vislumbrar possibilidades de resolução, né? Isso. Porque grandes, como é que fala, ideias, geralmente não é na zona de conforto que as pessoas têm. Isso. Né? Então, isso também é uma questão da gente compreender isso, sem sofrimento, sabe? Aquela coisa. Estamos assim, essa é a realidade que nos apresenta, então, ok, vamos trabalhar a partir daqui, né? E para somar com essas dicas aí que a Flaviana deu, que eu já faço, né? É que a gente já conversa há mais tempo, né, Paula? A gente já troca ideias de criatividade há mais tempo. Eu falei para vocês, são eficazes, né? Posso falar por mim mesmo, e é um trabalhinho constante, né? Como tudo nessa vida, para a gente ir aprendendo as coisas, né? Então, assim, outras formas de você também promover a criatividade primeiro, aceitando que você é criativo, entendeu? Então, para com aquele negócio do tipo, mas eu não sou designer, eu não sou isso, não sou criativo. Não, eu não consigo. Isso não existe mais. Isso não te pertence mais. Entendeu? Então, exercite a sua autoconfiança e, não, eu sou uma pessoa criativa sim, né? Acabou-se. Outra opção, né? Outra sugestão aqui que a gente dá é assim. Quando a gente está começando, então pode ser que a gente tenha também alguns erros. Eu comecei a fazer essa dica que a Flaviana, né, deu, mas aí acabei dormindo, porque eu estava com muito sono, não consegui conversar comigo mesmo. Enfim, né? Não deixe que esses comportamentos, às vezes, não consegui hoje, não sei o quê, te mine, né? Mantenha ali, permita-se. Tudo bem, não consegui hoje, mas amanhã é outro dia, né? Vamos tentar, né? Para você poder evoluir, né? Também, quando vier várias ideias, é o que ela falou, pega o caderninho e não tenha preconceito na hora que está fervilhando as ideias ali, para que você possa depois filtrar, né? Outra situação também que é bem... É difícil, mas não, a prática do dia a dia e em família, esse é um exercício diário, o desenvolvimento da empatia, né? Então, da mesma forma que é bacana a gente questionar, né? Promover os questionamentos, né? Para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, é também desenvolver a empatia aí, né? Todo mundo tentar se colocar no lugar do outro por que ele está tão nervoso, o que fez com que ele tivesse essa atitude, enfim, que eu acho que é um caminho
que a gente precisa desenvolver constantemente na vida, né? Outra sugestão é seja observador, né? Que tem muito a ver com o que a Flaviana também falou, de ir lá, tomar água, abrir a janela, esses 2 minutinhos, 1 minutinho. Por quê? Às vezes nesse momento que vem um insight, então seja observador, né? Olhe, né? Não tente não viver tanto no automático, que isso às vezes impede a gente de ter esses insights, né? É que a gente fala que uma mente muito ocupada, né? Ela não vai ter espaço para ter inspirações, né? Para ter criatividade mesmo, né? Ouça músicas que te inspirem também, né? Às vezes nesses momentos que você quer, de repente, uma inspiração, né? E tente também não complicar demais as coisas, né? Às vezes, quando a gente está muito imerso, né, nas situações adversas, né, a gente tem essa tendência em complexar demais, e às vezes a coisa não é tão complexa assim, você só tem que respirar e ter esse momento aí de, como é que fala? De pausa ou de distanciamento, né? Para poder deixar que a coisa flua e venha, né? Então, Paula, isso é muito importante. Uma coisa complementando o que você falando da complexidade, de nós deixarmos o problema grande, né? O maior do que ele é muito importante quando você vê algo acontecendo, você olhar para aquilo e falar assim, aí você dá o passinho para trás, né? E fala, peraí, qual o tamanho desse negócio? Qual o tamanho desse problema? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 canetas aqui. Uma caneta normal de escrever aqui e uma marca-texto. A marca-texto, ela é mais grossa. Essa é mais fininha. A de escrever é mais fininha. Então, eu estou vendo um problema desse tamanho. O problema é desse tamanho, mas eu vejo ele desse tamanho. Eu vejo ele maior. Então, quando você dá o passinho para trás, você consegue. Chama a mãe, né, Paula? Naquele exemplo que você deu da mãe, nós estamos falando de família. Chama o pai e fala assim: ó, tá vendo aqui, ó, eu tô vendo um problema. Esse problema eu tô vendo desse jeito. Como que você vê ele? Não, eu vejo ele desse jeito. Opa! Aí você vai na sessão de terapia, né, Paula? Vai na sessão de terapia, super normal hoje, nós todos fazendo terapia. Peraí, aí você fala ao terapeuta, olha, eu tenho um problema e eu preciso criar uma solução. Aí o terapeuta vai, faz um punhado de perguntas, né, Paula? Ajuda você e você fala, ué, o problema não é desse tamanho, então, gente, é isso aqui. Não, eu tenho que olhar, tem aqui, ó, é alaranjado, e você consegue olhar isso com mais detalhes. Então, olhar para aquela realidade exatamente como ela é, né, Paula? Nem maior e nem menor. Não é que tem muita importância e não é que tem pouca importância. Ela tem importância naquele tamanho. E é aquela coisa, né, Paula? Não precisa ter vergonha de pedir ajuda, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Jamais. Até no ambiente familiar, principalmente, é o que eu falo, às vezes os nervos estão muito inflamados, né? Porque, assim, nós estamos falando de uma situação que as pessoas estão muito dentro de casa, né? Então, é inevitável. Às vezes, um espaço fica pequeno para tanta gente, né? E tantas necessidades diferentes, né? Então, haja a criatividade mesmo, como... A dona Neuza está falando, né, que a gente está testando os nossos limites, né, nessa pandemia. E nós estamos mesmo, né, Paula, porque já faz bastante tempo, né, que nós estamos seguros. E assim, é uma situação que, como eu falei antes, logo que começou, a gente tinha ainda aquela sensação de, quando que vai acabar? A gente já estava, né, naquela expectativa, quando que vai acabar? Então, você estava, mas era uma coisa temporária. Como isso não me parece que vai se terminar tão breve, então a gente só nos resta mesmo nos aperfeiçoarmos diante dessa realidade e tentar conviver o melhor possível, né? É bom a gente enfatizar, né, Flaviana, que assim,
Tudo isso que a gente está conversando aqui são boas práticas, são dicas de comportamento, sempre falando para que na prática, ali no dia a dia, tem que ser colocado em prática, né? Porque não existe, como ela mesma falou, né? E a gente sabe que a convivência familiar é uma convivência muito rica em aprendizados, né? Mas que também, como falando já, ela traz consigo, assim, muitos desafios, né? É rica em emoções, né? Muitos desafios. Rica em emoções. Exatamente. Então, a gente tem que encarar, né? Mesmo. Isso. Não dá para se apequinar. Não sei se essa palavra existe. Nós acabamos de inventar, tá tudo bem. Inventamos uma palavra agora, né? Então, é isso. E, Flaviana, tem uma coisa especial. Vamos fazer um exercício para estimularmos a nossa criatividade, né? Porque, ó, como eu estava falando, mudar não é fácil, criar novos hábitos, novos comportamentos, ninguém está falando que isso é fácil, mas isso é totalmente possível e a gente consegue. Então, Flaviana vai fazer o exercício com a gente agora, para a gente praticar. Isso, o primeiro passo, né, Paula, é a gente querer, né? A gente querer, porque se nós não quisermos, eu vou mandar um WhatsApp para minha mãe criar uma solução para mim. Não, peraí, mas o problema é teu. Então, a sua mãe pode te fazer umas perguntas, ela pode ajudar você a olhar o seu problema de pontos de vista diferentes, né? Mas quem cria é você, né? Então, gente, vamos lá. Eu tenho aí um presentinho para vocês, aproveitem. Depois vocês podem, se quiserem indicar para alguém assistir a nossa live aí, que precisa de dicas de criatividade, vai ficar esse exercício, vai ficar gravado, vocês podem fazer mais vezes depois, né, Paula? Vai ser um exercício breve, em torno aí de uns 5, 6 minutos. O que eu vou pedir para vocês nesse momento, se vocês estiverem num ambiente que tenha muitos ruídos, para vocês ficarem num ambiente assim mais quietinho, se possível, né? Procurem agora respirar um pouquinho mais fundo do que você está respirando. Isso, ó, meu peito enche. Encha seu peito também. Isso. E solta. E nesse momento, vai chegando no seu corpo presente, de olhos abertos ou fechados. Você escolhe como fazer isso. Não existe um jeito certo, existe o seu jeito. Então, procure prestar atenção no seu corpo, na sua cabeça, ajeitar as suas costas, se você estiver sentado, deitado, está tudo bem. Ajeite o seu corpo melhor, de um jeito confortável. Isso. E continua assim, provocando essas respirações mais compridas. Isso mesmo. E talvez tenha alguma coisa que você esteja precisando criar uma solução na sua vida nesse momento. E hoje é dia 8 de agosto. Pense qual prazo você pode se dar para resolver esse desafio, essa questão que você precisa criar essa solução. Então, pense no prazo que você pode dar para você mesmo. Isso. E diante desse prazo, vai criando na sua imaginação agora que conforme você respira, bem devagar, o seu corpo vai se acalmando, a sua mente também. Isso. E aí, você pode ir projetando que quando chegar aquele prazo que você está se dando, a solução desse questionamento que você precisa estará clara na sua cabeça, na sua vida.
Isso. E, nossa, Flaviana, mas eu não consigo enxergar a solução. Sim, mas não é para você enxergar a solução agora. A solução você vai enxergar no prazo que você está se dando, é dentro desse prazo. Então, dentro desse prazo, você precisa dar esse tempo para sua mente criar as conexões, fazer as sinapses. Isso. E, como disse a Paula, incubar ou maturar é a fase de amadurecimento dessa ideia criativa que está vindo aí dentro desse prazo que você está pedindo que isso aconteça. Isso mesmo. E agora, procure se permitir deixar assim a sua cabeça fluir, porque você tem um prazo para que tenha a solução desse questionamento que você fez aí. Então, deixa a sua mente livre, solta. Isso, para que ela crie essa solução criativa. Isso mesmo. E agora, bem devagarinho, vai retornando do mundo das ideias, chegando no corpo físico de novo, percebendo onde você está, no aqui e no agora. Isso. Vai mexendo as mãos, os pés, espreguiçando. Isso, estica. Pescoço. Isso. E aí você vai se preparando para permitir que a sua mente daqui um pouco descanse, relaxe, durma e possa trazer a solução correta para o que você busca nesse momento. Isso. E aí vai olhando para a telinha de volta, vai me vendo, vai vendo a Paula. Gente, agora a gente está super relaxado. Isso. Muito bem, Paula. Então, esse exercício é um exercício daquele que eu dei como exemplo, né? De você dar o prazo. Então, é lógico que nós fizemos aqui de uma maneira mais terapêutica, né? Mas não precisa de toda essa maneira terapêutica, né, Paula? Você pode mas eu gosto da sua voz falando. Então, mas se você não tiver a minha voz, né? Essa live, todas as noites eu vou pegar desse aqui no finalzinho para poder ouvir você falar. Então, e aí você pode fazer essa mentalização com a voz, né, Paula, de uma pessoa que você gosta, com uma música, com um filme, e projetar a solução e esperar. Sim. Então, é isso. E com a prática, com certeza, aí as soluções elas virão, e aí você, com certeza, também vai ter mais atitudes criativas, né? Isso mesmo, porque abre uma estrada, né, Paula? Sim. Uhum. Abre uma estrada, vai ficando mais fácil, né? Porque o caminho fica conhecido pelo teu subconsciente, que é o caminho de criar as soluções, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, que essa era o presente da Flaviana para nós. E precisando. Para fechar com chave de ouro, né? Isso mesmo. O Galhardo tem uma mensagem super bacana para a gente aqui. Olha, vou até colocar. Vocês estão sintonizados, conseguem desenvolver raciocínio em duplo. Fazer uma palestra com raciocínio uma da outra e colocando os pensamentos de forma harmoniosa. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Galhardi. Então, Paula,
você veja, nós tivemos várias participações, né, da turma, tem vários comentários ali. Vamos agradecer essa turma, né, por terem nos assistido hoje, sábado à noite. E a nossa live vai ficar gravada ali no LabUni. Eu vou puxar ela para o meu Facebook também, Flaviana Rezende, com S. E aí vocês nos adicionem, né, Paula? Precisando de qualquer coisa, conversem conosco. Fiquem à vontade para mandar mensagem, essas coisas. Como é que é o nome daquele... E também contar, se quiser compartilhar também, né? Se fez as experiências, também fique à vontade, vai ser muito bom para a gente saber também a evolução de vocês. Exatamente. Ô, Paula, eu estou escrevendo aqui o meu telefone. Qualquer dúvida que nós falamos da parte de terapia, de emoções, essas coisas todas hoje, e eu estou mandando ali. Aparece, Paulo? Aparece. 9641961941 me escrevam, perguntem. Se você quiser colocar o seu telefone comercial, Paula, se as pessoas tiverem dúvidas, procurarem você é uma excelente designer aí, faz coisas lindas, né? Nosso trabalho também está à disposição para a gente poder ajudar, responder perguntas, o que for necessário. Trabalhos, né, Paula? Quiserem contratar a Paula, a empresa da Paula, para fazer trabalho de design, ela trabalha lindas coisas que ela faz. Estamos à disposição, né? Estamos à disposição, aqui está o meu WhatsApp. O Galhardi também já teve todo o carinho de compartilhar no Face do Londrina Paseando também. Tá? Ah, sim. Também. Aí, então, nós finalizamos por aqui. Só falar um oi aqui para minha tia também. Ela falou parabéns, ótima live. Então. Obrigada, Cristiane. Obrigada a todos pela oportunidade, né, Paula, do Londrina Paseando aí, convidar a gente para nós trazermos uma mensagem de criatividade e paz, porque quando nós buscamos a criatividade, nós estamos buscando uma paz para aquela informação que está fervilhando dentro da gente, né? Então, é muito bacana esse trabalho que a dona Neuza trabalha com essa parte, o Galhardi, né? Existem muitos trabalhadores aí compartilhando a paz, e nós compartilhamos disso com vocês também. Que coisa boa nos convidarem, né, Paula? Muito obrigada. Eu também agradeço de coração. Realmente a gente espera ter contribuído aí para essa semana, que foi uma semana muito recheada, né, de lives, né? E também já vou aproveitar e saudar, né, a todos os pais, um feliz dia dos pais, um pouquinho adiantado, é amanhã, então, né, um grande abraço a todos os pais, mais uma vez, obrigada, Compás, e todo o pessoal que também nos assistiu e esteve conosco durante essa live. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Fiquem bem, uma boa noite e até breve. Até. Beijo. Até. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais.